Então, eu gostaria de ler com vocês nessa noite Isaías capítulo 55, para nós meditarmos no tema Deus nos chama para uma vida abundante. Olha o que diz a palavra de Deus. Todos vós o que tendes sede, vinde às águas, vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Pode assentar, queridos. Meus amados, nesta noite eu afirmo para vocês que Deus fará maravilha em nosso meio. Deus fará coisas inimagináveis. Ele fará coisas magníficas. Ele vai operar no meio do povo e vai operar dentro do seu povo. E aí talvez você me pergunte, mas de onde, pastor, você está tirando essa afirmação? Como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessas? Baseado na própria palavra de Deus. O versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe o que isso significa? Que o Senhor enviou uma palavra para o nosso coração esta noite. E se o Senhor enviou essa palavra para quebrantar o seu coração, tenha certeza que o seu coração vai sair daqui quebrantado, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Ele enviou para quebrantar, o seu coração será quebrantado, porque a palavra do Senhor prospera em tudo aquilo que Ele designou. Se o Senhor enviou essa palavra esta noite para conduzir os seus pés por um caminho reto, você sairá caminhando daqui por um caminho reto. Se Deus enviou essa palavra para converter o seu coração, então nesta noite o seu coração sairá convertido daqui. Por quê? Porque a palavra do Senhor prospera para tudo aquilo em que Ele designou. Ela não falha, ela não erra,
É baseado nesta promessa que eu digo que o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio nesta noite. Isaías capítulo 55, o profeta vai nos mostrar a nossa insatisfação, vai mostrar os nossos pecados. Isaías capítulo 55 vai mostrar nossas mazelas. Mas também o profeta vai nos revelar o amor, a graça e a misericórdia de Deus em favor dos pecadores. Aqui, em Isaías capítulo 55, é importante a gente destacar que o profeta vai nos mostrar o que você precisa decidir nesta noite. Na verdade, ele vai mostrar para você as soluções do seu problema. Ele vai mostrar para você as decisões que você tem que tomar. E ele vai mostrar para você o resultado que você receberá se tomar as decisões corretas. Agora, vamos começar pelo começo, né? O que eu gostaria de destacar? Eu gostaria de destacar que você que veio aqui esta noite, você não veio por acaso, você veio porque Deus te trouxe esta noite para te falar ao coração algumas coisas. É verdade que você não veio apenas porque quis, você veio porque o Senhor te trouxe. E Ele te trouxe para fazer um convite a você. E eu gostaria então de começar destacando para vocês, em primeiro lugar, o convite de Deus é universal. O convite de Deus é universal. Olha o que está escrito no versículo 1. Todos vós que tendes sede. O convite de Deus é um convite que se estende a todos. Perceba que não há acepção de pessoas. Não há fronteiras. Esse convite de Deus é um convite além das barreiras, que quebra as barreiras culturais, quebra as barreiras raciais, quebra as barreiras religiosas. O convite de Deus vai além das fronteiras. É um convite universal. Todos vós que tendes sede. E se vocês notarem, este convite é para os ricos, para aqueles que moram nos palácios, para aqueles que moram em grandes mansões. Este convite é para os ricos. Mas louvado seja Deus, porque esse convite também é para os pobres, para aqueles que moram numa pequena casebre, para aqueles que moram numa tapera, quem sabe. Esse convite é para o rico, mas também é para o pobre. Esse convite é para os doutores, os estudados que estudaram nas mais brilhantes faculdades da terra, para aqueles que adquiriram para si conhecimento e sabedoria enciclopédica. Mas esse convite é para o analfabeto, para aquele que nem sabe escrever o próprio nome, para aquele que não sabe ler uma palavra sequer. Esse convite também é para aquele que talvez nunca tenha sentado num banco da escola. Talvez você, no reino dos homens, não vai conseguir muitas coisas. Mas no reino de Deus você é convidado especial. Esse convite de Deus é para todos. Todos vós que tendes sede. Esse convite é para as crianças. O convite de Deus é para os adolescentes, é para os jovens, para as mulheres, também para os homens. O convite de Deus é universal. Todos vós que tendes sede. Mas eu gostaria de destacar ainda uma segunda coisa com relação ao convite de Deus. Põe aí, por favor. Aceitar o convite de Deus é a nossa única esperança. Olha o que está escrito. Todos vós que tendes sede. O Senhor faz um convite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas e bebei. Esse convite, aceitar esse convite, irmãos, é a nossa única esperança. Se vocês olharem
aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 7, versículo 37, diante de uma grande multidão, o Senhor repete as mesmas palavras que está em Isaías, quando ele diz assim: a todos que têm sede, vinde a mim e beba. João 7, 37. É o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim e beba. Agora, por que eu digo para vocês que aceitar esse convite é a nossa única esperança? Porque esse convite é para matar a sede da nossa alma. E eu digo para vocês, sede é uma necessidade real. Sede é uma necessidade vital. Quando você tem sede, ou você mata a sede, ou a sede lhe mata. Percebe por que Deus te chama? Ele te chama porque ou você vem para Ele ou você morre. Na verdade, rejeitar o convite de Deus, quando Ele te chama, vinde a mim e beba, rejeitar esse convite é rejeitar a vida. Rejeitar esse convite é rejeitar a única esperança que há para o ser humano. Se você não beber da água da vida, a sede vai te matar. Ou você mata a sede, ou a sede te mata. E eu gostaria também de destacar aqui: a sede da alma não se mata com a água do pote, não se mata com a água da cisterna, não se mata com a água do igarapé, não se mata com a água da torneira. Você nem pode comprar a água no supermercado para matar a sede da sua alma. A única fonte que jorra água para a vida eterna é o nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: todo aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Ou você bebe de Jesus, ou a tua alma vai morrer de sede. A nossa única esperança é aceitar o convite de Deus esta noite. Todos que têm sede, vinde e beba. Mas eu gostaria de destacar aqui uma terceira verdade com relação ao convite de Deus. Deus nos convida para um banquete totalmente pago por Ele. Olha o que está no versículo 1, a parte B. Os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Note que Deus está nos convidando para um banquete. E Ele está dizendo que está tudo pago. Você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar de recursos. O próprio Deus que te chama já pagou toda a festa. Você só precisa comparecer na festa. Está tudo lá, disponível. Nós poderíamos dizer 0800. Você não precisa pagar. Deus já pagou por você. Comprar sem preço. É importante dizer também que não é sem valor, viu, gente? O que Deus está oferecendo de graça não é porque não tem valor. O texto é muito claro. Sem preço. O que isso significa? Não tem dinheiro que compre aquilo que Deus te dá. Como você poderia comprar a vida eterna? Com que dinheiro você compraria a vida eterna? Com que dinheiro você compraria o fogo de vida que você respira gratuitamente? Ah, que dinheiro pagaria a unção do Espírito derramada sobre nós? Percebem? Nenhum de nós poderíamos comprar. Dinheiro nenhum pagaria aquilo que Deus te oferece. Todavia, apesar de não precisar de dinheiro, de você não poder comprar, Ele está dizendo: vinde, sem dinheiro, sem preço, e sacie-se, encha-se, satisfaça-se daquilo que eu te ofereço. Está tudo pago por Ele. Agora, a quarta coisa que eu gostaria de destacar com relação ao convite de Deus. Aceitar o convite é a única maneira de sermos plenamente satisfeitos. Olha o versículo 2. Porque gastais
o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Eu vou dizer para vocês que o homem vive correndo. Corre em busca de seus sonhos, corre em busca dos prazeres, corre em busca de muitas coisas. E acaba que, por ter um vazio no coração, tenta preencher com amores, tenta preencher com os prazeres, com as obras da carne, e vive sempre correndo. Tem uma festa aqui, corre para lá, tem uma festa por lá, corre para lá, tem uma bebida ali, vai encher a cara, tem coisa para lá, vai atrás, sempre correndo, insatisfeito, gastando dinheiro naquilo que não é pão, gastando suor naquilo que não satisfaz. E o homem vai correr atrás dessas coisas, vai correr até que ele seja capaz de aceitar esse grande e maravilhoso convite de Deus. Deus convida os homens para serem satisfeitos. Pois ele diz: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não satisfaz. Venham para mim, vocês nem vão precisar gastar. Vocês percebem o que Deus está dizendo? Venham para mim, você nem precisa gastar o dinheiro de vocês e vocês vão ser felizes. Vocês vão ser satisfeitos. Não precisa andar pelos bordéis da cidade. Não precisa andar pelas jogatinas, aportando o dinheiro naquilo que não é pão. Deus está dizendo: sem dinheiro, sem preço, venha e eu vou te dar o que você precisa. Agora, irmãos, deixa eu contar uma pequena ilustração para vocês. Vocês já ouviram essa ilustração, mas eu vou contar de novo. Um homem com muito esforço consegue comprar uma passagem para fazer uma viagem de navio, que era o sonho da vida dele. Não tem gente que tem assim uns sonhos estranhos? Pois é, o sonho da vida desse homem era viajar de navio. E ele trabalha muito e com muito esforço consegue comprar uma passagem caríssima. Aí ele disse: eu comprei a passagem, mais o dinheiro para o lanche e acabou. Vocês já viajaram com pouco dinheiro? Pois é. Aí esse homem disse assim: eu vou pegar um pouquinho de mantimento e vou levar para a viagem. E ele assim fez. Pegou um pouco de mantimento e levou para a viagem. A viagem saiu mais longa do que ele pensou e a comida praticamente acabou. E aí ele ficava sentindo aquele cheiro que vinha do restaurante, do navio. E ele disse: eita, que coisa maravilhosa. E todo mundo ia. E ele ficava sozinho lá no canto dele. E aí, de repente, um dia assim: rapaz, nós não te vemos junto com todo mundo ali se alimentando. O que está acontecendo? Você sempre na hora do almoço fica sem recuar. Aí disse assim: rapaz, é que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu sei que um prato aí é caríssimo. Aí o homem olhou para ele e disse assim: meu amigo, como é que você entrou nesse navio? Ah, com todo mundo, eu comprei a passagem e entrei. Disse assim: deixa eu ver sua passagem. Ele pegou a passagem e aí ele olhou lá atrás no verso, assim, no finalzinho da folha estava escrito: todas as refeições inclusas no pacote. Ele disse: meu Deus, como é que eu perdi esse banquete há tantos dias? Eu já tinha direito a comer isso aqui e estava passando fome. Qual a história, qual a moral da história aqui? Deus tem um banquete para o seu povo, um banquete para nós. Ele disse: venha, está tudo pago por ele. Você não precisa pagar mais nada, Jesus já pagou o preço. Agora é só vir de braços abertos e ser feliz. Não faça como esse homem que fica lá no cantinho dizendo: ah, se eu tivesse direito. Mas vamos lá. Agora que você ouviu o convite de Deus, que você sabe que é para você, você precisa tomar três decisões. 3 decisões você precisa tomar. Qual a primeira decisão? Põe aí.
Ouvir ao Senhor atentamente. Essa é a primeira decisão, ouvir ao Senhor atentamente. Versículo 2, a parte B diz assim: ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei com finos manjares. Sabe qual é o primeiro passo? Comece ouvindo Deus. Comece ouvindo o Senhor. Comece falando com Ele diariamente, logo pela manhã. Busque a presença de Deus, fale com Deus e deixe Deus falar com você. Tome essa decisão hoje. Senhor, todos os dias pela manhã, eu falarei contigo e requererei que o Senhor fale comigo. Antes que eu ouça a voz de qualquer pessoa, eu quero ouvir a tua voz. E aí, irmãos, Deus vai falar com vocês. Deus vai falar quando você abrir a sua Bíblia e você ler a sua Bíblia. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você quando você ouvir uma pregação, quando você ouvir uma palavra sendo proclamada. Abre os seus ouvidos, abre o seu coração e Deus vai falar com você. Deus vai falar com você quando você ouvir um louvor. Deus vai falar com você por meio das circunstâncias. Algumas circunstâncias na nossa vida é Deus falando, é Deus gritando aos nossos ouvidos. Ouça a voz de Deus por meio das circunstâncias que você vive. Deus vai falar com você por meio do Espírito Santo, dentro do seu peito, na sua consciência. Ele vai falar com você dentro de você, vai estremecer o seu coração. Tome a decisão hoje. Eu ouvirei atentamente o que o Senhor fala. E se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Hebreus nos alerta para isso. Mas qual a segunda decisão que você precisa tomar? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Olha o que está escrito, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este versículo, irmãos, nos mostra três coisas nesta noite. Você sabe qual é a primeira coisa que esse versículo está nos dizendo? A responsabilidade de buscar ao Senhor é sua. O texto é claro: buscai ao Senhor. Ele está dizendo, você que me ouve, a responsabilidade de buscar ao Senhor é sua. Segunda coisa que esse versículo nos diz esta noite: você precisa buscar ao Senhor hoje mesmo. Não diga assim, amanhã eu vou começar. Busca o Senhor hoje mesmo, porque o versículo traz um senso de urgência. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então esse versículo nos ensina, a responsabilidade de buscar ao Senhor é minha e sua. Esse versículo nos ensina, busca o Senhor ainda hoje, enquanto se pode achar. Mas a terceira coisa que este versículo nos ensina é que Deus quer se revelar a você nesta noite. Deus quer ser encontrado por você nesta noite. Olha o que o texto diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está o quê? Perto. Deus está perto de você, Deus caminha com você, Deus tem ajudado você, Ele ainda está perto. Terceira decisão que você precisa tomar: se converter dos seus maus caminhos. Olha o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá. Se converter. Conversão é mudança de rota. Sabe o que significa conversão? É isso aqui, ó, vocês estarem caminhando para um caminho. E de repente, algo acontece na vida de vocês. Este algo é a graça de Deus que toca o coração de vocês. E vocês, então, que iam para lá, deixam de caminhar e voltam para o outro lado. Isso é conversão. Então essas são as três decisões: ouvir o Senhor atentamente, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, converter dos seus maus caminhos.
Agora você me pergunta, o que é que eu vou ganhar se eu tomar essa decisão nesta noite? O que é que eu vou ganhar se eu ouvir ao Senhor atentamente? O que é que eu vou ganhar se eu buscar ao Senhor ainda hoje? O que é que eu vou ganhar se eu me converter dos maus caminhos? Primeira coisa que você vai ganhar, você será perdoado por Deus. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro benefício. Olha o que Deus te diz. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ele perdoará todos os seus pecados. Não ficará uma mancha. Não ficará uma rusga. Deus te purificará completamente em Cristo Jesus. Agora, a segunda coisa que você vai ganhar. Você andará por caminhos melhores. E andará por pensamentos, será guiado por pensamentos melhores. Olha o que o texto diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Notem, se você até aqui andou pelos seus caminhos, Deus tem um caminho melhor. Se até aqui você foi guiado pelos teus pensamentos, Deus tem pensamentos melhores para te guiar. E sabe o que isso significa? Que Deus vai te impactar dos pés à cabeça. Deus vai impactar os teus caminhos e vai impactar os teus pensamentos. Dos pés à cabeça você será impactado pela presença de Deus. Se nós parássemos aqui já estava bom demais, né? Mas ainda tem duas coisas que eu quero mostrar. Você será inundado de alegria e paz. Versículo 12 diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os homens que vivem buscando alegria e paz, está aqui, ó. A resposta. Tem que aceitar o convite de Deus, de vir para Ele beber da água que Ele oferece, participar do banquete que Ele mesmo já pagou. A última coisa, você será transformado em uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Olha o que diz aqui, o versículo 13. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Espinheiro, irmãos, só serve para ferir as pessoas. Mas Deus está dizendo, se você vier, eu vou te transformar de espinheiro em cipreste. Uma árvore muito mais bonita. Você não vai mais ferir ninguém. Sarça é uma árvore seca praticamente do deserto. E Deus está dizendo, mas se você vier, te transformarei em murta. E o que significa? Deus te transforma em uma nova criatura. Conclusão. Você foi chamado por Deus para ouvi-lo, para buscá-lo e para se converter. Deus te promete nesta noite perdão para os teus pecados, um caminho melhor e pensamentos melhores. Deus também te promete alegria, paz e transformação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém e amém.